Importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. O senhor ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acaba de parecer bêbado durante uma entrevista ao vivo. Ameaçou o Donald Trump na frente de toda a imprensa brasileira e até mundial, incluindo a dos Estados Unidos. Ele pirou, não é possível. Diante disso, os corajosos ministros também do Supremo, Luiz Fux e André Mendonça, enfim, romperam o silêncio e mandaram o Xandão calar a boca. Sobrou até pro ministro Flávio Dino. Mais uma vez, eles defenderam a liberdade de expressão e deixaram muito claro que aqui no nosso país, enquanto André Mendonça e Luiz Fux forem ministros da Suprema Corte do Brasil, a liberdade de expressão e a democracia serão devidamente respeitadas. E é claro que até um jornalista da CNN chamado Boris Casoy, que provavelmente você conhece, aproveitou para rasgar o verbo pra cima do Xandão. Importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Pois é, deixando mais uma vez claro que vai continuar lutando contra o que ele considera inimigos internacionais, ou seja, mandando recado direto a Donald Trump, aos Estados Unidos, que é justamente o país onde as grandes big techs, as empresas norte-americanas têm suas sedes, e portanto são também contrárias às regulamentações que o judiciário do nosso país quer fazer na força, e inclusive contrariando o desejo do povo brasileiro, contrariando o Congresso Nacional, que, repito, já deixou muito claro que é contra. Aí, diante disso, André Mendonça rasgou o verbo pra cima do Xandão. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com voz intensa o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis, como a linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Seja como for, digo eu, o que não se pode perder de vista é que a liberdade de expressão vem em socorro, essencialmente, do discurso contrário, da fala áspera, do comentário crítico, por vezes até mesmo antiético, imoral e, quando não verdadeiro. Do contrário, ela seria inútil, absolutamente desnecessária. Em arremate ao ponto, recordam-se as palavras do Justice Holmes no caso Estados Unidos versus Schirmer,
onde está registrado que se existe algum princípio da Constituição que imperativamente requer mais apego do que qualquer outro, é o princípio da liberdade de expressão. Não a liberdade de expressão para aqueles que concordam conosco, mas a liberdade para as ideias que odiamos. Passo agora ao tópico que trata da questão... Ministro André, só ratificando, reiterando a frase boa da Rosa de Luxemburgo, liberdade de expressão é para quem pensa diferente da gente, né? Quem pensa igual não precisa. Não precisa. Ou não nos incomoda, ao menos, né? No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. E a situação tá tão feia pro Xandão que até o jornalista da CNN, Boris Casoy, também rompeu o silêncio e fez isso. Censura no país. Um sistema de censura no país. Não vou explicar detalhe por detalhe, mas pode acreditar, né? A guisa de proteger a liberdade e a honra das pessoas, né? O marco atende muito bem a essas questões e é democrático. Então, e o Lula você vê, tem que regulamentar, tem que regular. Ele chamou um chinês, pediu para o Xi Jinping mandar um chinês, um país autoritário, comunista, uma ditadura tremenda, chamar um chinês para dar a solução, ajudar na solução, que ele e a Janja gostaram da situação da internet na China, censurada, cortada, amordaçada, como toda ditadura. Aí eles querem instituir isso aqui. O Supremo irá redefinir a partir de hoje os limites de um direito fundamental dos brasileiros. Quer dizer, pode transformar a internet em algo censurável. Tem gente querendo controlar a mídia, muda o nome, controle social da mídia, democratização da mídia. É tudo censura, é tudo para censurar, para colocar a seu serviço e calar a boca dos adversários. Mas aí tem um outro problema. Por que o STF tem que legislar? Por quê? É uma questão da Câmara, é uma questão do Congresso. O Congresso está mexendo com isso. O Congresso tem instrumentos para isso. Tinha um projeto preparado, é difícil. Não houve uma convergência de opiniões dentro do Congresso. O Congresso afastou, deixou para discutir depois. E aí vem o STF. Vocês não resolvem, nós resolvemos. Não tem que resolver nada. O STF tem que voltar a ser um tribunal constitucional. É feito para julgar se essa ou aquela lei, essa é aquela atitude do governo, de quem quer que seja, é constitucional ou não, mas não para legislar. Vem de novo o STF legislando depois. Não, o STF, somos tão bonzinhos e estamos com a imagem nossa, essa direita chata que nos persegue. Eles estão fazendo política, estão se intrometendo num que não podem, não devem se intrometer, estão entrando na seara do Congresso e, além de tudo, o estão fazendo de maneira equivocada e podem levar o Brasil a ter uma internet censurada. Porque o Lula, quando pensa em internet, quer trazer, imagine, um assessor chinês do presidente chinês para instituir uma internet, porque ele e a Janja gostaram do controle da internet lá na China. Eles nem sabem exatamente como é. Eles ficaram um dia, eles não falam chinês ainda.